Bom dia, pessoal! Vamos lá para a aula de arte dessa semana? Vamos começar falando sobre clássico grego, estética clássica. A aula de hoje, ela tem bastante texto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não posso dividir a aula em duas partes, uma parte hoje e a outra na quarta-feira. Então, a gente vai combinar o seguinte: vocês ouçam todo o texto, a explicação e vocês vão me entregar, por favor, na quarta-feira, certo? Vamos começar então? Bom, o fim visado pela estética é a perfeição do conhecimento sensitivo como tal. Essa perfeição, todavia, é a beleza. Então, meus amores, olha só, tudo que é belo por fora precisa ser belo por dentro, tá? Então, a palavra estética significa perceber pelos sentidos. Embora essa área filosófica tenha sido definida por Alexandre Baumgarten lá no século XIX, textos bem antes apareceram, tá? Eles existem desde a antiguidade. Os filósofos gregos do século VI a.C. buscaram conhecer e explicar os elementos que compõem as coisas humanas e, assim, tomaram por objetivo investigativo teórico a natureza. Esses filósofos, foram chamados por Aristóteles de físicos. Já no século V a.C., foi marcado pelos professores sofistas. Sofistas, eles são aquelas pessoas que têm raciocínios inconsistentes. Eles vivenciaram uma época de crise, portanto, utilizavam-se de temas práticos, como o bem, a virtude, o belo, a lei e a justiça. Foram então os sofistas os responsáveis pela introdução do ponto de vista reflexivo crítico na filosofia. Neste mesmo século viveu Sócrates, tá? Referencial para dividir a filosofia entre pré-socrática e socrática. Seguindo, o belo, segundo Sócrates, né, é a ideia de que perfeição na qual, para se produzir beleza, é necessário que os artistas unam várias partes do belo da natureza com o modelo idealizado por eles. Então, para Sócrates, o que é belo é bom, unindo estética e moral. Aquilo que eu comecei dizendo, tudo que é bonito por fora é bonito por dentro. A história da Grécia Antiga é dividida em vários períodos. Sócrates viveu num período clássico, tá? Agora eu gostaria que vocês observassem essa linda obra. Alguém já viu? Isso aqui é o Partenon, tá? É um templo da deusa Virgem. É um projeto dos arquitetos, ok? Daquela época. Seguindo, meus amores, Sócrates, ele nunca escreveu aquilo que ele pensava. Não, ele não escrevia. Quem fazia isso por ele era Platão, um dos seus discípulos que também tinha sua concepção de beleza. Para o discípulo, o belo é uma ideia perfeita, acessível à verdade, ao bem e à razão. Aristóteles foi aluno de Platão e entendeu que a beleza existe na simples contemplação e que se justifica por si só em suas proporções, ordens, simetrias e justas medidas percebidas nas formas feitas nas matérias. Para ele, então, a arte é a maior representação da natureza e tem por finalidade os prazeres estético, intelectual e sensível, que são embasados em 4 causas: formal, porque a forma; final, para quê; eficiente, com quais ferramentas se faz; e o material, que é aquilo de que a forma é feita. Tanto Platão quanto Aristóteles preocupavam-se em explicar as palavras, né? A palavra mimese, ou seja, ou mímese, que na arte diz respeito à imitação. Então, mimese ou mímese é a imitação, certo? Isso se vê nas esculturas a seguir. Cópias romanas feitas em mármore, tá? A partir de originais gregos de bronze, que não existem mais, pois foram derretidos para fazer armamento nos períodos de guerra. Então, eu gostaria que vocês observassem as imagens que estão aí. Nós temos Atena, vamos seguindo. Depois nós temos Doríforo, estão vendo? Depois nós temos aqui em seguida Discóbulo, ok? Você sabia, só uma curiosidade, você sabia que inúmeras vezes foram colocadas folhas de parreira sobre os órgãos genitais masculinos das esculturas clássicas? Para tampar as partes? Por conta disso,
Muitas foram danificadas para sempre, porque o original não tem folhinha nenhuma de parreira. Seguindo, meus amores, estamos quase no final. Fídias e as esculturas do Partenon, que é aquela obra arquitetônica que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, a Grécia, ela foi habitada por povos que falavam dialetos distintos, dentre eles o dórico, o jônico e o coríntio. Cada um desses povos construiu seus templos diferentes, diferenciados especialmente pelos tipos de capitel e base das suas colunas. Olha aí os capitéis e bases da coluna, certo? E o Partenon é um templo dórico que fica no topo do morro sagrado. Então, o Partenon, meus amores, deixa eu só explicar para vocês, é o nome de um templo erguido em uma montanha, no centro da cidade de Atenas. A sua estrutura se encontra preservada até hoje, acredita? Feito em mármore branco, com uma imagem da deusa Atena, feita de madeira de 10 metros de altura. Os olhos dela são feitos com pedras preciosas, tá? Uma gargantilha no pescoço feita em marfim, certo? E tem um monstro nessa gargantilha. Enfim, agora sim nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vamos lá, deixa eu só colocar para vocês aqui. O que vocês vão fazer na página de número 13 para me entregar na quarta-feira? Vocês vão, por favor, escolher um objeto, tá? Observe bem esse objeto e a mão livre, ou seja, sem régua, sem esquadro, sem compasso, vocês vão desenhar isso, tá? Desenhem, por favor, mimeticamente. Não use objetos, por favor, simples, como, vou pegar uma borracha no meu estojo. Não. Por favor, procure um objeto com mais forma, tá? Pode ser um vaso, por exemplo. Faça primeiro um esboço numa folha e, a seguir, desenhe de modo que esse objeto que vocês vão observar ocupe essa folha toda da página de número 13, tá? Essa é a atividade de vocês. Façam com calma e não esqueça, a atividade tem que ficar muito bonita, tá? Pois estamos estudando estética, ou seja, o belo. Boa atividade para vocês, muito obrigada pela paciência e até a nossa próxima aula.